Hoje a gente recebe, como eu disse logo no comecinho do programa, a gente recebe o Paulo Abraão, que está aqui para comentar não apenas a questão do Trump em relação à decisão de sair de uma série de órgãos internacionais. O Paulo é ex-secretário nacional de Justiça e é diretor executivo do Washington Brasil Office. Paulo, vem para cá com a gente. Seja muito bem-vindo ao Matinal. Bom dia, muito obrigado, pessoal. Oi, Paulo, bom dia, obrigada por estar aqui com a gente. Antes da gente começar o papo com você, só para a gente contextualizar um pouco quem está aqui conosco, conectado, e não acompanhou aí para e passo o noticiário dos últimos dias dos Estados Unidos, a política migratória do Trump voltou a ser questionada, né, depois de um episódio grave em Minneapolis, no estado de Minnesota. Então, a gente tem a cidade, e não só Minneapolis, mas outras cidades também. Vi que estava tendo protesto em Nova York ontem, em outras capitais americanas, com protestos depois de uma mulher americana ser morta por um agente do ICE, né, Serviço de Imigração dos Estados Unidos. O Lucas vai colocar aqui na tela, só para quem não tiver acompanhado aí como foi essa imagem poder ver. A vítima era Renee Nicole Gould, de 37 anos, mãe de 3 filhos, cidadã americana, uma poeta premiada, guitarrista amadora, tinha se mudado recentemente para a cidade para reconstruir a vida depois da morte do seu marido e, segundo relatos, foi atingida por 3 disparos a curta distância. Gerou uma grande comoção na sociedade americana sobre o fato de como atua a polícia imigratória nesse governo, especialmente nesse governo Trump, e virou um símbolo aí das críticas à atuação do ICE, né, Paulo? Então, eu queria já jogar para você e a gente começar a fazer um pouco essa conversa, assim, né? O que você tem visto? Porque, além desse caso, a gente viu ontem também que policiais do ICE feriram outras 2 pessoas, aparentemente, segundo notícia que eu vi na imprensa americana. Do que você tem visto, esta pressão sobre a política imigratória do Trump pós esse caso de Minneapolis pode gerar algum tipo de mudança em como as coisas, como a banda tem tocado nos Estados Unidos nesse governo Trump, ou não? Bom, eu acho que a questão migratória é algo que já vem cumulativamente gerando uma certa tensão social dentro dos Estados Unidos. Nós não podemos esquecer que, de fato, se trata da principal campanha, né, a promessa da campanha eleitoral do Trump com uma meta. O ICE hoje tem trabalhado para cumprir essa meta, que é de tirar do país pelo menos 1 milhão de pessoas indocumentadas por ano. Né? Porém, isso tem tido consequências muito sérias para algumas questões que são muito caras para a história institucional e para a própria história política do país. Né? O próprio papel do ICE nesse processo vem expondo assim, de uma maneira muito dramática, né, o grau de militarização do trabalho de uma polícia que originariamente foi criada para ser uma polícia administrativa, mas que vem atuando com métodos típicos de operações militares de alto risco, né, em contextos urbanos, contra cidadãos desarmados, populações civis. Então, isso já vai gerando um deslocamento sobre um novo papel estratégico que as polícias vêm cumprindo dentro do governo americano e está sendo questionado pela sociedade. Né? São uma sequência de situações que geram um certo desgaste público e que vão ampliando essa crise de legitimidade institucional mesmo. Nesse caso concreto, a morte de uma cidadã norte-americana e totalmente fora de um contexto comprovado de que ela tivesse adotado alguma postura que pudesse gerar essa reação desproporcionada da polícia, está gerando essa reação pública de manifestações, de vigílias, de repúdio. Resta saber se isso vai se escalar nos próximos dias, né? Mas, ou quais serão os efeitos desse desgaste público que as críticas dessa política migratória que o Trump tem gerará durante as eleições desse ano, que são cruciais para a política interna do país, mas eu acho que sim, se percebe um certo divórcio cada vez mais crescente entre comunidades urbanas e a atuação dessas forças federais de imigração, ou seja, a população cada vez mais está contrária a essas medidas, está em saída em defesa dos seus vizinhos, das comunidades hispanas. Esse é outro tema caro para a sociedade americana, o direito à manifestação, o direito de se posicionar contrariamente
a uma medida governamental, que foi o caso dela em concreto, né? Estava ali para protestar. E isso também envolve outro tema caríssimo, que é o conflito federativo. O modelo americano de um Estado federativo é considerado, né, uma das referências paradigmáticas de construção de muitas constituições mundo afora. E essa questão migratória está colocando à tona não apenas o questionamento da Constituição, mas também do próprio modelo federativo do país, nesse conflito aberto, flagrante, entre autoridades federais, autoridades locais e autoridades estaduais. São muitos governadores, muitos prefeitos que têm reclamado, acusando o governo federal de propaganda política, né, exigindo, nesse caso agora, responsabilização penal, né? E a resposta do Trump é sempre mais concentração de poder, mais empoderamento do sistema de polícia. Agora disse que o caso vai ser investigado exclusivamente pelo FBI. Bom, o que aponta para uma possibilidade, uma desconfiança muito grande, especialmente por organizações de direitos humanos, de que isso poderá desembocar numa situação de impunidade, né? Ou que lá, ao final, ao saída do mandato dele, ele faz um ato presidencial perdoando o responsável por esse ato em concreto. Então, essas tensões estão crescentes na sociedade americana. Esse caso vai se tornar um caso emblemático. Lembremos que na sociedade americana, muitas vezes, um caso é o elemento motivador para uma modificação mais ampla, né? Já existe agora até resposta do Congresso americano em relação a esse caso, querendo agora recortar o orçamento das forças de imigração, ou seja, a tensão também vai para dentro das estruturas institucionais em Washington, e me parece que sim, acho que tem um antes e um depois desse caso, né? Até agora, a questão migratória vinha trabalhando nessa onda ainda reflexa da campanha eleitoral, mas que agora vai assumindo outras dimensões, porque tem tido um efeito na vida social da população americana e tem sido agora objeto de uma forte ideologização política, as medidas que o Trump insiste em aprofundar, porque a resposta dele é sempre aprofundar ainda mais, ao invés de adaptar essas políticas aos padrões internacionais de respeito aos direitos humanos. E acho que nós temos que realmente acompanhar os próximos capítulos, né? O Paulo, e eu te ouvindo aqui falar, eu não consigo deixar de lembrar de um caso relativamente recente também na história americana, porque você falou, muitas vezes na história americana, na sociedade americana, um caso individual ele serve para expor toda a insatisfação da sociedade com relação a um tema. E a gente está falando de Minneapolis, justamente onde foi assassinado George Floyd, em 2020, e eclodiram aquelas manifestações no país inteiro contra o racismo policial, né, e a abordagem policial contra negros, e não foi este o único, claro, mas foi um dos elementos da campanha eleitoral de 2020 que levou à derrota do Trump. Mas, na sequência, o que a gente viu foi, de um lado, democratas explorando isso, né, negativamente, no sentido de, olha, há um presidente que não só não resolve isso, como piora essa relação com a polícia, etc., mas, do outro lado, o Trump explorando muito o discurso de que, a partir daquilo, os eleitores democratas estavam fazendo uma baderna nas cidades, né, com protestos, e que era, portanto, necessário ter um presidente ou ter políticos que exercessem a política da lei e da ordem, digamos assim, né? Então, ele dobra a aposta no outro lado, no sentido oposto. Então, você falou que você acha que tem um antes e depois desse caso de Minneapolis. Eu queria saber se você vê algo tão grande ou não, se você acha que é menor em dimensão, por hora ao menos, do que ocorreu no caso do George Floyd, por exemplo, e se esses protestos contra o ICE, na verdade, podem galvanizar ainda mais o trumpismo. Sem dúvida, eu acho que o Trump faz uma aposta de que a agudização ou o fortalecimento dessa visão de lei e de ordem vai ter resultados eleitorais relevantes para ele, né? Eu acho que esse caso ele vai ter sim repercussões, acho que essas repercussões serão crescentes, pelo fato de que o ICE continuará com as suas políticas, com a sua maneira e método violento de atuação, né? Eles estão enfocados na meta que o presidente deu, 1 milhão de indocumentados fora do país ao ano,
estão muito empoderados dentro da sociedade, e virão outros casos. Então, lá na situação de George Floyd, nós tínhamos uma sequência naquele momento também de situações de violência policial baseada em racismo institucional, e a acumulação dessas situações geraram um grande debate. Agora, nesse caso, além disso, é uma política permanente, é uma política deliberada do Estado. Lá ele se tratava a questão como um erro policial, um abuso, um excesso, né? E não fazendo todo o discurso negacionismo. Permanente. É uma política oficial do Estado, assumida pelo governo. Né? Nós vamos fazer isso, e o método de fazer é isso, e por detrás disso tem todo um discurso nacionalista que vai reforçando uma visão extremista, né, de extrema-direita dentro da sociedade. Então, e você tem razão, da outra vez nós tivemos, de um lado, né, as forças democráticas, o campo progressista, amplamente reconhecidos, especialistas amplamente reconhecidos, baseados no direito internacional dos direitos humanos, nos protocolos policiais mais modernos, dizendo da necessidade de um aperfeiçoamento institucional para evitar a repetição desses fatos, e, de outro lado, narrativas políticas, que são típicas mesmo da disputa política eleitoral, criação de fake news, para poder descaracterizar, deslegitimar a vítima, ou, se não, estabelecer que determinadas agendas são agendas da esquerda, né? Essa agenda migratória da esquerda. Então, aqui as autoridades nacionais de imediato saíram afirmando que ela teria acelerado o carro, que ela teria jogado o carro sobre os oficiais, né, ou de que ela seria uma pessoa vinculada a organizações terroristas de ultra-esquerda, né, porque estava ali se manifestando. Então, é um jogo muito, muito pesado, né, que tem mobilizado a sociedade, mas me parece, sim, que, em se tratando da principal promessa de campanha do Trump, e que, portanto, ele deverá continuar com essas medidas na mesma intensidade, com a mesma metodologia autoritária, violadora aos mínimos protocolos em matéria de segurança cidadã, de que essa questão ela vai continuar estando no centro do debate político do país. E terá reflexos agora nas eleições de midterm, e não sabemos em qual nível, né? Porque agora também as autoridades nacionais estão confrontando a autoridade local, né? E vice-versa. E as eleições são eleições locais. Então, eu acho que o Trump segue fazendo uma aposta desse impacto eleitoral favorável a ele, mas acho que sim, essa é uma política institucional duradoura e que, portanto, esse tema continuará. Paulo, muito obrigada. Obrigada de novo por estar aqui. Queria mudar um pouquinho de assunto agora. Um outro tema que chamou a atenção do Trump, e por falar em promessa de campanha, por discursos, né, que ele sempre se utiliza, a gente viu que a Casa Branca deu sequência a uma estratégia de saída dos Estados Unidos de organismos internacionais. Sobretudo, é uma lista super ampla, mas a gente sabe que tem uma ênfase ali naquelas agências, organizações que trabalham com temas da chamada pauta woke, ou seja, questões de gênero, direitos humanos. A gente sabe que isso, como você bem disse, é um forte apelo do discurso eleitoral do Trump. E isso acontece logo depois da ação da Venezuela também, que a gente sabe que também tem um desgaste aí da população americana sobre as ações dos Estados Unidos em outros países. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, se essa é uma agenda que deve se expandir, qual é o impacto disso, ou se essa é uma tentativa do Trump realmente aí de tentar criar uma pauta positiva e seguir nessa agenda de que os Estados Unidos têm que priorizar pautas que interessam a população americana e não se meter tanto em órgãos internacionais, sobretudo nesses que eu mencionei. Por mais que não gostemos, o fato é que aqui o governo Trump demonstra uma consistência entre o discurso e a prática, né? De fato, eles, desde a campanha eleitoral, e ele mesmo, e já no primeiro mandato Trump, ele já tinha adotado medidas similares, já havia saído de uma série de organismos ou espaços dentro das instituições multilaterais. A diferença é que agora essa lista é muito mais ampla, de organizações que, na prática, tem o efeito prático dos Estados Unidos deixarão de contribuir
como doador, né, por suas obrigações firmadas em acordos internacionais, e isso inviabiliza o funcionamento dessas organizações, porque o governo dos Estados Unidos é sempre, em geral, é o maior doador de organizações dessa natureza, né? Então, ele está implementando essa leitura ideológica da política externa, que caracteriza toda a ação desse primeiro ano de mandato Trump. Ele tentou chamar lá na agenda externa uma atenção até que ele pudesse ter alguns resultados na agenda interna do país, e que até agora ainda não teve. Então, eu acho que ele vai continuar insistindo nessas tensões em nível internacional, que está aí refletindo. Essa leitura ideológica reflete exatamente essa visão nacionalista, soberanista dessa política externa, marcada por essa rejeição de agendas que, de novo, são estigmatizadas ou rotuladas como agendas progressistas, a mudança climática, igualdade de gênero, direitos reprodutivos, né, migração, direitos humanos, e até alguns dos organismos, espaços que ali se dedicavam à questão democrática também. Então, é óbvio que essa medida do governo não, apesar de justificada numa ideia de que são organizações ineficazes, né, ou de que elas não servem à política externa americana, isso tudo trata-se muito menos de uma avaliação técnica da eficácia dessas organizações, muito mais dessa reorientação ideológica do papel internacional dos Estados Unidos e a visão ideológica da política externa desse governo. No primeiro governo Trump, inclusive, se chegou a criar uma comissão de especialistas para poder redesenhar a política externa do país em matéria de direitos humanos, para dizer o que, dentro da visão de um governo, seria reconhecido como direito humano e o que não seria reconhecido como direito humano. Esse documento teve efeito, especialmente na segunda parte do primeiro mandato, na segunda metade do primeiro mandato do governo Trump. Então, eles, de novo, estão recuperando aquele documento, que é uma contradição em si mesmo, porque quando nós falamos de direitos humanos, nós estamos falando de políticas que devem ser consideradas universais e comuns a toda a sociedade, né? Então, dizer que, a depender da conjuntura política, eles serão reconhecidos como direito ou não, bate exatamente no âmago da concepção daquilo que se considera um direito humano. Então, acho que no curto prazo, o efeito geral dessas medidas não tem nada novo. Eles estão fazendo novamente o que eles já tinham feito no primeiro mandato, apenas ampliaram a lista, mas essa lista, os temas, ela revelam mesmo essa leitura ideológica, mas tem um efeito para a política exterior americana também, que é um certo isolamento diplomático, né? E uma perda de influência normativa a médio e longo prazo, porque o próprio governo, a maioria dessas organizações ou desses temas haviam sido também promovidos pela própria política externa americana no passado, né? Então, vai gerando um estado, né, que muitos analistas têm visto como algo que tem tido efeitos já na prática muito sérios, até para a visão da credibilidade internacional dos Estados Unidos. Até a própria vai dificultar, até mesmo se os democratas voltarem ao poder, né, uma reinserção futura dos Estados Unidos nesses regimes multilaterais, nessas agendas, porque estará ali aquela desconfiança de que, a depender da mudança governamental interna do país, eles deixarão de ter compromisso com aquelas agendas que são assinadas por construção de consensos no âmbito internacional. Você fez referência a de que essa política exterior, ela de fato, ele está aprofundando isso. O tarifaço também foi um exemplo disso, mas esse estímulo, vamos dizer assim, dessa fragmentação da governança global, me parece que é a aposta central que o governo Trump está fazendo, né, construindo aí as coalizões regionais, temáticas, substituindo os fóruns multilaterais de discussão aberta, fazendo negociações bilaterais diretamente com os países e reconstruindo a doutrina Monroe, de que as Américas são o quintal dos Estados Unidos, é a zona de influência, e a partir dali que eles se reposicionam frente ao mundo, né? Isso tem consequências para nós, e nós temos que estar muito atentos às consequências disso, às repercussões disso, mas também às próximas eventuais medidas que se poderão tomar, que aprofundem essa visão que, de novo, né, nos coloca numa posição secundária frente à disputa das grandes nações hoje, que estão tentando ou criar uma nova bipolaridade, ou, na verdade, desvalorizar os espaços multilaterais em favor de disputas que sejam
de fragmentação dessa governança global, né? O que só reforça a posição das grandes potências e desconstrói todo o potencial de voz e de contribuição e de participação e, consequentemente, né, de influência de países que não têm poderio militar ou que não têm grandes economias com capacidade de mover as agendas, as prioridades dessas agendas em cada um desses organismos. Paulo, eu queria pegar um pouco do que você falou e trazer, por exemplo, em relação à China, né? A gente tem aí muito do discurso dos Estados Unidos, por motivos econômicos, é criticar a China, né, pelo modelo político, criticar o autoritarismo, criticar a falta de democracia. Quando os Estados Unidos, por exemplo, deixam de fazer parte desse multilateralismo, por mais que seja uma coisa previsível, que o Trump já tinha dito, e ele colocar que essas são pautas de esquerda que não interessam os Estados Unidos, fica um pouco mais difícil de essa argumentação muitas vezes usadas por fins econômicos, né, com vontades econômicas, de proibir, por exemplo, tecnologia chinesa, dizendo que pode ser para uso dual, ou mesmo para dizer sobre a questão de espionagem. A gente tem o caso do TikTok, mas isso não enfraquece também. A minha dúvida é, ao usar, né, ao sair desses órgãos multilaterais, você disse que isso enfraquece a imagem dos Estados Unidos de serem esse país que leva os valores democráticos, etc. Isso não enfraquece também nessa disputa comercial contra países como, por exemplo, a China, que é o principal adversário comercial dos Estados Unidos? Ou seja, pode ter um impacto comercial nisso? Ou ficar mais difícil defender? Eu acho que sim, né? Sim e não, porque ao mesmo tempo é aquela história. O governo dos Estados Unidos tem uma retórica de uma visão excepcionalista deles mesmos, né? Então, eles justificam que o caso deles é sempre uma exceção contextual, e isso está, né, inserido dentro de uma cultura de um país que realmente se apresenta como farol do mundo, ou protetor da democracia global, ou dos direitos humanos globais. Enfim, é uma leitura também, é uma imposição cultural ideológica, mas aos olhos da comunidade internacional, né, esses gestos que parecem ser meramente administrativos são atos políticos de altíssimo impacto sistêmico, né, que tem consequências no campo econômico, tem consequências no campo das negociações de novos acordos, né, da construção de processos de paz no mundo, né, da discussão mesma da agenda da segurança internacional, que é um tema que daqui para frente vai ser cada vez mais relevante. E essa postura internacional americana, né, fazendo essa mudança estrutural desse seu comportamento, vai tendo esses efeitos sobre toda e qualquer agenda que se tente construir num ambiente multilateral. E entre elas, a regra de comércio justo, né, porque se desprestigia a OMC, se desprestigia os foros que poderiam também mediar os conflitos tarifários entre um ou outro país, e vai recolocando as coisas dentro de uma ideia, de uma lógica do direito do mais forte. Então, acho que tem efeitos no equilíbrio do poder global, tem efeitos no âmbito comercial. Avaliar concretamente esses efeitos depende muito da agenda específica, mas, ao mesmo tempo, são políticas que são reversíveis. Você sempre também fica naquela expectativa de que uma eventual mudança na própria orientação da política externa do governo, que começa a avaliar os custos disso, como o próprio tarifaço tem gerado economicamente um custo interno para a economia do cidadão médio nos Estados Unidos muito cara, né? E isso vai gerar desgaste de novo no processo eleitoral para ele, ou a entrada de novo, uma alternância no poder, o retorno dos democratas, que poderá anular todas essas ordens executivas, recompor as coisas dentro de uma lógica mais ordinária ou mais comum da história americana, mas ela nunca mais, eu acho que nunca mais voltará a ser o que foi antes, né? Esse custo institucional está dado, esse custo reputacional ele foi pago, né? E eu acho que ele realmente tende a ser muito duradouro. Paulo, uma última pergunta aqui para a gente te liberar, já estamos estendendo aqui com você, mas é que o papo está muito bom. Mas eu queria aproveitar a experiência que você tem, né, de ter estado no comando da CIDH, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é um órgão da OEA, para te perguntar um pouco, já que a gente está falando de Venezuela, dessa rede de doutrina Monroe no governo Trump,
com relação à América Latina. Como você vê hoje a situação da OEA em termos de respostas que é capaz de dar a esse movimento americano? E se você vê riscos para o Brasil no ano que vem, porque muito tem se falado agora sobre isso, em termos de Estados Unidos olhando para a América Latina de uma maneira a ser mais intervencionista, né, e de como isso pode repercutir na eleição do ano que vem aqui, ou seja, de que maneira Estados Unidos podem tentar influenciar nas nossas eleições, se você vê algum risco disso e de que forma. São minhas perguntas aqui para a gente conseguir fechar esse papo. Bom, a OEA vive uma crise política institucional muito profunda, né, porque foi a organização que semeou todo o discurso que hoje deu base para essa intervenção militar internacional dos Estados Unidos, né, criando, dentro da institucionalidade da OEA, uma associação do governo de Maduro ao narcotráfico, né, criando os relatórios que corretamente apontam as questões de violações aos direitos humanos, mas que também foi orientada naquele momento como um espaço central dentro do sistema internacional de respostas sobre a Venezuela. Ou seja, o restante do mundo esperava a OEA como órgão regional e dizer para que caminho ia, para que depois também eventualmente seguisse. E nessa toada se criaram alguns artifícios jurídicos internacionais, como foi aquele reconhecimento de um governo paralelo, o Juan Guaidó como presidente encargado, alguns elementos muito artificiais que foram fragilizando ao longo do tempo a confiança nessa institucionalidade regional como um espaço capaz de fazer uma mediação política para a construção de uma saída política pacífica no país, o que definitivamente demonstrou o fracasso. O resultado está aí e foi necessário nós chegarmos a uma situação tão séria de uma intervenção desse nível para se desnudar que desde 2017, no mínimo, quando as principais eclosões de manifestações na Venezuela se dispararam, gerando todas as sucessivas eleições questionadas nos seus resultados e legitimidade depois disso, e que não houve nenhum foro ou nem governos locais que puderam mediar saídas democráticas para o país. Então, acho que essa é um primeiro elemento. E agora, como faz a OEA? Ela vai criticar a ação dos Estados Unidos, que ela mesma ativa para oferecer os argumentos que justificam esse tipo de intervenção. Esses últimos anos foi um lugar de produção desse tipo de narrativa. Então, é uma encruzilhada, né? E, portanto, eu acredito que tem muito pouco papel a cumprir nessa crise com a Venezuela, né? E o segundo tema que você se refere, os impactos disso nas nossas eleições, acho que nós temos que estar preparados para isso, né? O governo Trump nas entrevistas tem falado explicitamente de cada processo eleitoral de cada país e de como ele está apoiando candidatos de cada um desses países, né? E os candidatos dele estão ganhando. Ele está falando isso abertamente, não é nenhuma especulação. Então, esse ano nós temos eleições em países relevantes para a orientação dessa hegemonia política intra-regional, né, intra-hemisférica. A eleição da Colômbia, a eleição do Brasil, no mínimo, como duas das mais importantes delas, né. Então, acho que tem sim, acho que no Brasil nós temos que estar preparados para uma elevação da discussão política nas eleições, na qual a política externa pela primeira vez vai entrar na agenda da política da interna brasileira durante o processo eleitoral, né? A população vai estar discutindo a posição do Lula sobre Venezuela, né? Sobre o Trump, o tarifaço. São questões que agora vão entrar na ordem do dia a dia da política eleitoral brasileira, e tem riscos porque toda essa visão nacionalista, né, soberanista de mundo e que reflete esses valores que são reconhecidamente valores de extrema-direita, né, eles vão empurrando as narrativas que se constroem dentro dos processos eleitorais, muitas vezes para discursos de ódio, né, para mais discriminação, para formas de não reconhecimento. Então, nós temos tanta consequência de que
alguma influência sim ocorrerá, ninguém sabe ainda qual grau, de que forma, mas alguma influência acontecerá, porque ele está se posicionando sobre todas as que não fará diferente com a do Brasil, e, por outro lado, o ambiente que constrói esse ambiente, essa possibilidade de intervenção pública e mesmo no debate público, vai tendo consequências na qualidade do nosso ambiente eleitoral, que deverá ser, ao meu juízo, independentemente das projeções de quem possa ganhar ou não, se o presidente Lula se reelege ou não reelege, que é uma forte tendência que os institutos de pesquisa apontam, mas tem muita água para correr daqui até lá. Né? Mas assim mesmo, acho que o objetivo da extrema-direita global, coordenada e organizada nas eleições do Brasil, se é a de não evitar a reeleição atual do presidente Lula, é a de que ele saia desse processo eleitoral muito desgastado, né, para começar um próximo mandato enfraquecido e isso facilitar próximos passos que estejam condizentes ou alinhados com essa visão de tentar também colocar o Brasil no eixo, na rota de governos conservadores alinhados e apoiadores da política do Trump para a nossa região.